A fatura do cartão de crédito estava aberta na minha mesa da cozinha como uma ferida que não cicatrizava. 17.000 reais. Flores do casamento, depósito para o buffet, taxas do local. Tudo debitado do cartão ao qual eu, tolamente, adicionei Natália para emergências 3 anos atrás. As despesas do casamento da minha filha foram pagas com a minha pensão de professora e a pequena herança do seguro de vida do Carlos. Passei o dedo pelos valores discriminados, cada um representando uma pequena traição. Jardins do IP Eventos, R$ 3.200. Espaço Estação Cristal, R$ 8.500. Buffet Sabor Real, R$ 4.800. Os números ficaram borrados enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Aos 62 anos, eu deveria ter tido mais noção. Já deveria ter aprendido que o amor dos meus filhos tinha um preço. A casa parecia cavernosa ao meu redor, repleta dos ecos de uma família que, lenta e metodicamente, me apagou de suas vidas. A poltrona de leitura do Carlos ainda estava perto da janela. Embora ele já tivesse partido havia 4 anos, mantive tudo exatamente como estava no dia em que ele morreu. Em parte pela tristeza, em parte pela esperança desesperada de que manter o que me era familiar me mantivesse, de alguma forma, presa a um tempo em que eu era importante para alguém. Meu telefone vibrou contra a bancada de granito. A ilha de cozinha que o Carlos me surpreendeu no nosso 20º aniversário. Uma mensagem da Natália. Oi, mãe, você pode fazer algumas compras para nós? Eu tô atrasada por causa das coisas do casamento. Só o de sempre, obrigada. O de sempre. Como se eu fosse uma empregada contratada. Como se os 17.000 reais com os quais, sem saber, financiei o casamento dos sonhos dela, não significassem nada. Como se eu não fosse nada. Coloquei o telefone à frente e voltei para o extrato, fazendo os cálculos mentalmente. Minha aposentadoria mensal era de R$ 2.800. Depois da hipoteca, das contas e das despesas básicas, eu tinha talvez R$ 400 restantes por mês. Nesse ritmo, pagar o casamento da Natália me custaria caro. A porta da frente bateu, seguida pelo som familiar dos passos pesados do meu filho, Rafael. Ele havia voltado para cá 6 meses antes, após o divórcio, alegando que precisava de um tempo para se reerguer. Aos 34 anos, Rafael havia aperfeiçoado a arte de arranjos temporários que se tornavam imposições permanentes. Mãe, preciso do seu carro emprestado hoje à noite, gritou ele do corredor, sem se dar ao trabalho de entrar na cozinha. Camila e eu vamos dar uma olhada naquele apartamento em São Lourenço. Camila, a instrutora de yoga de 26 anos com quem ele namorava havia 3 meses, tratava minha casa como seu retiro de spa pessoal. Ela praticava meditação na minha sala de estar, deixando cristais e sálvia queimando, o que desencadeava minhas alergias. Quando mencionei isso gentilmente, Rafael me acusou de ser pouco receptiva e presa ao passado. Rafael, respondi, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Você pode vir aqui, por favor? Ele apareceu na porta, já irritado. Seu cabelo escuro estava desgrenhado e ele usava a calça jeans cara que eu havia comprado para ele no Natal. Naquela época, eu achava que presentes poderiam diminuir a distância crescente entre nós. E aí? Estou com um pouco de pressa. Apontei para a fatura do cartão de crédito. Você sabia disso? Os olhos de Rafael se voltaram para os papéis e depois se desviaram. Uma dica que eu aprendi a ler quando ele tinha 10 anos e roubava biscoitos do pote. Sabe do quê? Sua irmã cobrou R$ 17.000 no meu cartão de crédito pelo casamento dela. Uma pausa. Depois, um dar de ombros que me fez gelar o sangue. Ela mencionou algo sobre isso. Olha, mãe, é só dinheiro. Você pode pagar.
E a Natália tá tão estressada com o casamento. Só dinheiro. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Rafael, este é todo o meu fundo de emergência. Isto é um empréstimo, disse ele, examinando as unhas. Ela vai te pagar em algum momento. Além disso, você tem a casa, sua aposentadoria, você tá bem. Olhei para o meu filho, o homem que eu criei, cujos joelhos ralados eu enfaixei, cujos sonhos apoiei durante 2 empreendimentos fracassados e um casamento que terminou porque ele não conseguia manter um emprego por mais de 8 meses, que agora estava na minha cozinha, na minha casa, onde não pagava aluguel, descartando minha segurança financeira como algo irrelevante. Onde é o jantar de noivado da Natália? Perguntei de repente, mudando de tática. Rafael congelou. O quê? O jantar de noivado. Não recebi nenhum convite. Quando é? Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, isso? Acho que já devem ter feito isso. Como uma coisinha. Você sabe como a Natália é a favor de manter as coisas íntimas. A mentira pairava no ar entre nós como uma coisa física. Eu podia senti-la se instalando em meus ossos, se juntando ao peso acumulado de 1000 pequenas exclusões, rejeições e crueldades casuais. Jantares de aniversário, não fui convidada para o recital dos netos, fiquei sabendo por meio de posts no Facebook. Fotos de família nas quais não fui incluída porque a gente nunca gosta da nossa aparência em fotos, mãe. Entendi. Dobrei a fatura do cartão de crédito com cuidado. Exatamente. E o casamento? Eu vou? Claro que você tá convidada para o casamento, mãe. Não seja dramática. Dramática. Como se pedir para ser incluída na vida da minha filha fosse um exagero teatral. As chaves estão no gancho. Tente devolver o carro até a meia-noite. Rafael pegou as chaves e parou na porta. Por um momento pensei que ele fosse se desculpar, que reconhecesse a mágoa na minha voz. Em vez disso, ele disse: e a Camila vai passar a noite aqui. Vamos tentar falar baixo. A porta da frente bateu novamente, deixando-me sozinha com a fatura do cartão de crédito e a crescente percepção de que, em algum ponto do caminho, eu havia me tornado uma estranha na minha própria casa. Caminhei até a cadeira do Carlos e sentei-me pesadamente. Lá fora, a vizinhança se acomodava à rotina noturna. A Dona Rosa, do outro lado da rua, regava o jardim. Os filhos dos Salles andavam de bicicleta na entrada da garagem. Famílias normais, fazendo coisas normais. Enquanto eu estava sentada, cercada pelos escombros de relacionamentos que passei décadas cultivando, apenas para descobrir que eles se baseavam na minha utilidade e não no meu valor, meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da Natália. Esqueci de mencionar. Você pode pagar o depósito do buffet do mês que vem? São só uns R$2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir, certo? Você é a melhor. Só R$2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir. O seguro de vida do Carlos, que já havia sido dizimado pelas contas médicas, pela última oportunidade de negócio do Rafael e agora pelo casamento dos sonhos da Natália. O seguro de vida que deveria garantir que eu pudesse envelhecer com dignidade. Essa era a minha rede de segurança para as inevitáveis despesas médicas e cuidados dos quais eu eventualmente precisaria. Olhei para o texto até as palavras se confundirem. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes, em 34 anos de maternidade. Apaguei, sem responder. Mas meu silêncio não seria suficiente. Eu entendia isso agora, sentada na cadeira do Carlos, enquanto os últimos raios do sol do entardecer se filtravam pelas janelas perto das quais ele adorava se sentar. O silêncio era apenas mais uma forma de empoderamento,
Outra maneira de dizer sim a pessoas que haviam se esquecido de ouvir não. Na escuridão crescente da minha sala de estar, cercada pelos artefatos de um casamento e da maternidade que me definiram por tanto tempo, comecei a planejar o que aconteceria a seguir. Porque se meus filhos haviam decidido que eu só tinha valor pelo que podia oferecer, talvez fosse hora deles aprenderem o que acontecia quando esse valor era removido. A fatura do cartão de crédito amassou-se nas minhas mãos enquanto eu a dobrava uma última vez. Amanhã eu faria algumas ligações. Esta noite, eu me sentaria com o fantasma do Carlos e me lembrava de como era ser amada por quem eu era, não pelo que eu podia dar. A casa se acomodava ao meu redor com seus riachos e tamanho familiares, e, pela primeira vez em meses, o silêncio parecia uma possibilidade em vez de abandono. A luz da manhã que entrava pela janela do meu quarto parecia diferente, mais nítida, mais proposital. Eu tinha dormido melhor do que em meses, como se algum mecanismo interno finalmente tivesse entrado em ação. Às 7 da manhã, eu estava vestida e pronta para começar o que agora considerava meu acerto de contas. Meu primeiro telefonema foi para a administradora do cartão de crédito. Preciso denunciar cobranças indevidas, contei à atendente com a voz firme e clara. Minha filha está usando o meu cartão sem permissão há vários meses. A mulher do outro lado da linha foi profissional, até simpática. Sim, nós podemos congelar o cartão imediatamente. Sim, podemos contestar as cobranças. Sim, iniciaremos uma investigação. Forneci as transações específicas, datas, valores e R$ 17 mil em despesas não autorizadas de casamento. Senhora, preciso informá-la que se essas cobranças forem consideradas fraudulentas, poderão resultar em processos criminais contra o titular do cartão. Eu entendo, eu disse. E entendi completamente. Minha segunda ligação foi para o meu banco. Gostaria de remover alguém da minha conta, eu disse a eles. Meu filho Rafael Barreto era usuário autorizado há 2 anos, mas eu estava revogando esse acesso imediatamente. O gerente do banco foi eficiente, fazendo apenas as perguntas necessárias. Em 10 minutos, o acesso de Rafael às minhas contas corrente e poupança foi encerrado. O cartão de débito que ele usava para despesas temporárias seria recusado ao meio-dia. Minha terceira ligação foi para minha advogada, doutora Helena Tavares. Não tinha parentesco com os filhos da família Tavares da minha rua, mas era uma mulher esperta, na casa dos 50 anos, que cuidou do espólio de Carlos Barreto. Lúcia? A voz de Helena era calorosa, mas preocupada. Já faz um tempo. Em que posso ajudar? Preciso revisar meu testamento, eu disse. E preciso explorar minhas opções em relação ao uso não autorizado do cartão de crédito. Marcamos um horário para aquela tarde. Às 9 da manhã, eu estava sentada no meu carro, em frente à escola primária São Lourenço, onde dei aula para a 3ª série por 32 anos antes de me aposentar. O estacionamento estava lotado, com os pais deixando os filhos na escola pela manhã, e eu observava pais apressando seus filhos em direção ao prédio, com lancheiras e mochilas, o mesmo ritual diário que eu presenciava há décadas. Meu telefone tocou. Natália. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo imediatamente e depois de novo. Na 4ª ligação, atendi. Mãe, graças a Deus! A voz de Natália estava frenética. Tem algo errado com seu cartão de crédito. A florista ligou dizendo que o pagamento dos centros de mesa foi recusado. Tentei retornar a ligação, mas o cartão foi bloqueado, disse calmamente. O quê? Por quê, mãe? O casamento é daqui a 6 semanas. Temos fornecedores que precisam ser pagos. O pagamento final do local vence na sexta-feira. Estou ciente do prazo, Natália. Uma pausa. Então sua voz mudou, assumindo o tom de quem se casava, que ela aperfeiçoara na adolescência. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar para eles e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Porque não me lembro de ter autorizado R$ 17 mil em despesas de casamento. Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências.
Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Natália. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvi-la respirar, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam ceder, como sempre fizera antes. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar para eles e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Porque não me lembro de ter autorizado 17.000 em despesas de casamento. Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências. Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Natália. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvi-la respirar, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam ceder, como sempre fizera antes. Mãe, você está sendo irracional. Este é o meu casamento, o casamento da sua única filha. Você não quer que eu seja feliz? A pergunta que me controlou por 34 anos. Você não quer que eu seja feliz? Você não quer que a gente tenha sucesso? Você não nos ama o suficiente para ajudar? Eu quero que você pague pelo seu próprio casamento, eu disse, como os adultos fazem. Não temos dinheiro para isso, então talvez você devesse planejar um casamento que você possa pagar. Desliguei. O telefone começou a tocar imediatamente. Desliguei. Às 11 horas, eu estava na loja de ferragens, comprando fechaduras novas para as portas da frente e de trás. O balconista idoso, um homem que eu via lá há anos, me ajudou a colocá-las no carro. Trocar fechaduras é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. O YouTube tem vídeos para tudo hoje em dia. Agradeci e fui para casa, onde encontrei o carro do Rafael na minha garagem e o tapete de yoga de Camila Prado espalhado pelo chão da sala. O cheiro de sálvia pairava forte no ar, fazendo meus olhos lacrimejarem. Eles estavam na cozinha, Camila preparando um smoothie com ingredientes da minha geladeira, enquanto Rafael estava sentado à minha mesa, mexendo no celular. Mãe, finalmente, disse Rafael, sem olhar para cima. Tem algo errado com o meu cartão de débito, e a Natália tá tentando te ligar a manhã toda. Ela tá pirando com alguma coisa do pagamento do casamento. O cartão foi recusado porque eu bloqueei seu acesso às minhas contas, eu disse, colocando minha bolsa no balcão. E eu estou ciente da situação da Natália. Camila ergueu os olhos do liquidificador, seu cabelo perfeitamente eliminado refletindo a luz. Meu Deus, Lúcia, você nos assustou. Rafael pensou que talvez você tivesse sofrido um derrame ou algo assim, tomando decisões financeiras tão estranhas. Decisões financeiras estranhas. Uma mulher de 26 anos que não contribuía em nada para minha casa tinha uma opinião sobre minhas decisões financeiras. Camila, eu disse baixinho, preciso que você pegue suas coisas e vá embora. Ela riu. O quê? Por quê? Porque esta é a minha casa e você não mora aqui. Rafael finalmente levantou os olhos do celular. Mãe, o que deu em você hoje? Você está agindo como uma louca. Estou agindo como alguém que tem sua própria casa e administra suas próprias finanças. Fui até a cafeteira e comecei a preparar uma xícara. Meus movimentos eram deliberados e calmos. Camila, você tem 10 minutos para pegar seus pertences. Rafael. Camila olhou para o meu filho esperando que ele interviesse. Rafael se levantou, com o maxilar travado naquela expressão teimosa que eu lembrava da adolescência dele. Mãe, pare com isso. Você está me envergonhando. Camila é minha namorada e ela é bem-vinda aqui. Não mais. Isso é ridículo. Por causa de quê? Alguma confusão com cartão de crédito? A Natália vai te pagar de volta. Ela sempre faz isso. Virei-me para encarar meu filho de frente. Quando foi que a Natália me pagou, Rafael? O seguro do carro que eu paguei quando ela estava na faculdade. O depósito de segurança do seu primeiro apartamento. O empréstimo para o mestrado que deveria ser temporário. Isso é diferente. É o que os pais fazem. Não, eu disse que foi isso que eu fiz. No passado. Camila Prado ficou completamente imóvel, o smoothie esquecido.
Talvez eu devesse ir, ela disse baixinho. Sim, eu concordei, você deveria. O rosto de Rafael Barreto estava vermelho. Se a Camila for embora, eu vou também. O ultimato pairava no ar entre nós. Por 34 anos, aquelas palavras teriam me aterrorizado. A ameaça de meus filhos retirarem sua presença, seu amor, sua aprovação, tinha sido a arma definitiva em seu arsenal. Tomei um gole do meu café e achei perfeito. A escolha é sua, eu disse. Mas se você for embora, não poderá voltar quando for conveniente. Você não quis dizer isso, mas eu quis. E algo na minha expressão deve ter transmitido isso, porque a atitude confiante de Rafael vacilou. Mãe, vamos lá, vamos falar sobre isso racionalmente. Você está chateada com a questão do dinheiro, eu entendo. Mas jogar fora sua família por causa de algumas cobranças no cartão de crédito? Eu não estou jogando minha família fora, Rafael. Eu estou simplesmente me recusando a continuar financiando adultos que me tratam como um caixa eletrônico com cozinha. Camila pegou seu tapete de yoga e cristais com uma velocidade impressionante. Vou esperar no carro, ela murmurou para Rafael, praticamente fugindo da cozinha. Meu filho e eu ficamos de frente para o outro, do outro lado da ilha da cozinha. A mesma ilha onde eu lhe servi inúmeras refeições, ajudei com a lição de casa, ouvi seus sonhos e decepções, onde o confortei durante o divórcio e comemorei suas pequenas vitórias. Você não é assim, mãe, disse ele, com a voz mais suave agora, tentando uma abordagem diferente. Você não é cruel. Você não corta relações com as pessoas. Você é quem mantém a família unida. Eu era, concordei. Mas manter uma família unida exige o esforço de mais de uma pessoa. Meu celular, que eu havia ligado novamente, vibrou com outra ligação da Natália Barreto. Olhei para a tela e deliberadamente deixei cair na caixa postal. A Natália provavelmente está chorando agora. O Rafael disse que o casamento dela está arruinado. O casamento dela não está arruinado. Ela só precisa encontrar um jeito de pagar por isso sozinha. Com que dinheiro? Ela é mãe professora, ela não ganha nada. Eu também fui professora, Rafael, por 32 anos. Consegui pagar o meu próprio casamento. Era diferente. As coisas custavam menos naquela época. As coisas custavam menos porque as pessoas planejavam de acordo com as suas possibilidades. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se me visse claramente pela primeira vez em anos. O que você quer de nós? Perguntou ele finalmente. Era uma boa pergunta. O que eu queria deles? Um pedido de desculpas? Um reconhecimento de como se aproveitaram do meu amor? Uma promessa de mudança? Quero que vocês sejam adultos, eu disse. Quero que vocês assumam a responsabilidade pelas suas próprias vidas e decisões. Quero que parem de me tratar como um recurso a ser explorado. E se não fizermos isso, vocês vão descobrir como é a vida sem o meu apoio financeiro. Rafael pegou o paletó no encosto da cadeira. Ótimo! Quer jogar duro? Podemos jogar duro, mas não espere que voltemos rastejando quando você se sentir sozinha e perceber que alienou as únicas pessoas que te amam. As únicas pessoas que me amam? A crueldade casual disso me tirou o fôlego por um momento. Adeus, Rafael, eu disse. Ele bateu a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Terminei meu café no silêncio repentino da cozinha e fui buscar as fechaduras novas do meu carro. Eu tinha trabalho a fazer. As fechaduras novas foram instaladas às 15 horas e testei-as 2 vezes para garantir que funcionavam corretamente. O clique que fizeram, sólido e decisivo, foi como uma porta se fechando para um capítulo da minha vida e se abrindo para outro. Peguei uma chave e guardei a outra no meu porta-joias, ao lado da aliança de casamento do Carlos Barreto. Meu encontro com a doutora Helena Tavares era às 16 horas. O escritório dela, no centro da cidade, ainda cheirava a couro e livros antigos, o mesmo aroma reconfortante que eu me lembrava de quando ela nos ajudou a navegar pelos últimos meses do Carlos.
A própria Helena parecia exatamente a mesma. Cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de leitura apoiados no nariz, olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Lúcia, disse ela, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa de Magno. Você parecia chateada ao telefone. Conte-me o que aconteceu. Expliquei a situação metodicamente. As cobranças não autorizadas no cartão de crédito, o padrão de exploração financeira, a desconsideração casual das minhas preocupações, a exclusão de eventos familiares. Ela tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou quando eu terminei. Anos, admiti. Mas a situação piorou desde a morte do Carlos. Acho que eles me veem, enquanto eu procurava as palavras certas, como um recurso e não como uma pessoa. Helena largou a caneta e recostou-se na cadeira. Lúcia, o que você está descrevendo pode constituir abuso financeiro contra idosos. Só as cobranças do cartão de crédito. Não quero apresentar queixa criminal, respondi rapidamente. Só quero que eles entendam que as escolhas deles têm consequências. Entendido. Vamos falar sobre o seu testamento primeiro, depois discutiremos suas outras opções. Meu testamento atual, redigido logo após a morte do Carlos, deixou tudo igualmente dividido entre Rafael e Natália. A casa, minhas contas de aposentadoria, o seguro de vida do Carlos, tudo dividido ao meio, com Rafael como o executivo. Quero mudar tudo, disse a Helena. Quero deixar a casa e metade dos meus bens para a caridade. As crianças podem dividir o que sobrar da minha aposentadoria, mas só depois de pagarem o que tiraram de mim ao longo dos anos. Helena anotou. Quais instituições de caridade? A Fundação de Alfabetização, onde eu costumava ser voluntária, o abrigo de animais, talvez algo para idosos que não têm apoio familiar. A ironia não me escapou. E você quer trocar de executivo? Sim, se você estiver disposta. Helena sentiu. Estou. Agora, em relação à situação do cartão de crédito, o banco provavelmente recuperará a maior parte dessas cobranças. Mas, Lúcia, preciso perguntar, você está preparada para as consequências? Seus filhos não vão aceitar isso de braços cruzados? Como se convocado por suas palavras, meu telefone tocou. Natália, de novo. Recusei a ligação. Eles ligaram o dia todo. Eu disse que Rafael já se mudou, levando a namorada com ele. Ele parece achar que vou mudar de ideia quando me sentir sozinha. E você? A pergunta pairava no ar. Eu faria isso? Seria tão fácil ligar de volta, pedir desculpas, restaurar o status quo, voltar a ser a mãe que dizia sim para tudo, que absorvia os problemas deles e suavizava seus caminhos? Não, eu disse. E falei sério. Não vou. O sorriso da Helena era pequeno, mas aprovador. Ótimo. Agora, há outra coisa que precisamos discutir. Você já considerou uma ordem de restrição? Se eles começarem a assediar você, vamos ver como eles lidam com os novos limites primeiro. Quando saí do escritório da doutora Helena Tavares, já eram quase 18 horas. O testamento revisado estaria pronto até o final da semana. A investigação do cartão de crédito estava em andamento. As fechaduras foram trocadas. Eu havia retomado o controle da minha narrativa, e isso era, ao mesmo tempo, assustador e estimulante. Parei no supermercado a caminho de casa, comprando apenas o que precisava para mim. Um peito de frango pequeno, legumes frescos, uma garrafa de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial. Na fila do caixa, percebi que aquela era uma ocasião especial, o primeiro dia da minha vida em que eu era tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. A casa parecia diferente quando eu voltei, mais silenciosa, sim, também mais limpa, de alguma forma. Os cristais de Camila Prado tinham sumido, os pertences espalhados de Rafael Barreto, revistas, pratos sujos e cabos de carregamento tinham sido varridos.
O ar não cheirava mais a sálvia e arrogância. Eu estava preparando o jantar quando ouvi uma batida suave na porta dos fundos. Pela janela, eu podia ver minha vizinha de 2 casas abaixo. Uma mulher mais ou menos da minha idade, para quem eu acenava ocasionalmente, mas com quem nunca conversava de verdade. Ela segurava uma caçarola. Abri a porta com cautela. Oi, disse ela com um sorriso hesitante. Sou Rosa Matos. Moro na Casa Azul com jardim. Espero não estar atrapalhando, mas notei que houve alguma comoção mais cedo, vozes alteradas, e vi um jovem saindo com malas. Ela fez uma pausa, parecendo embaraçada. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Rosa Matos. Senhora Matos. Eu a observava cuidar do jardim há anos, admirando suas rosas e hortas, mas nunca tínhamos feito mais do que trocar gentileza sobre o tempo. Estou bem, eu disse automaticamente. Então me recompus. Na verdade, isso não é totalmente verdade. Estou tendo um dia difícil, mas estou lidando com isso. Gostaria de companhia enquanto lida com isso? Perguntou ela, levantando levemente a caçarola. Fiz lasanha demais e comer sozinha cansa depois de um tempo. Havia algo em seus olhos, um reconhecimento talvez. A compreensão de uma mulher que estivera sozinha por um tempo, conversando com outra. Eu estava abrindo uma garrafa de vinho, me peguei dizendo. Vou pegar taças, disse Rosa como se já tivesse decidido. 40 minutos depois, estávamos sentadas à mesa da minha cozinha, compartilhando sua excelente lasanha e meu pó de Pinot Grigio cuidadosamente guardado. Rosa também era viúva. Seu marido havia falecido 3 anos antes, do mesmo câncer que levara Carlos Barreto. Ela tinha 2 filhos adultos, ambos morando do outro lado do país, ambos bem-sucedidos e ocupados com suas próprias vidas. Eles ligam todos os domingos, disse ela quando perguntei sobre eles. Ligações lindas. Como vai, mãe? Está se alimentando bem? Lembrou de tomar seus remédios? Eles têm boas intenções, mas às vezes sinto como se estivessem marcando um requisito. Visita com a mãe idosa. Concluído. Pelo menos eles ligam, eu disse, e imediatamente me senti desleal com a comparação. Seus filhos não ligam. E de alguma forma, sentada na minha cozinha com uma mulher que eu mal conhecia, me vi contando a história toda. O dinheiro, as exclusões, as dispensas casuais, o jantar de noivado para o qual eu não tinha sido convidada, as cobranças no cartão de crédito que finalmente me fizeram enxergar o quanto eles estavam me usando. Rosa ouvia sem julgar, ocasionalmente assentindo ou emitindo pequenos sons de compaixão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um instante. Como você se sente agora? Ela perguntou. Tendo estabelecido esses limites, apavorada, admiti. Aliviada e culpada por me sentir aliviada. A culpa vai desaparecer, disse Rosa com certeza. O alívio vai ficar mais forte. Como você sabe? Ela sorriu, e pela primeira vez notei que ela tinha rugas de expressão ao redor dos olhos e uma cicatriz no queixo que tornava o rosto dela mais interessante do que perfeito. Porque passei por algo parecido com a minha irmã, não por dinheiro, mas por manipulação emocional. Anos sendo aquela que sempre cedia, sempre se acomodava, sempre sacrificava a minha paz para a harmonia familiar. Finalmente, parei. Cortei o contato completamente. Você se arrepende? Eu me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso. Meu celular vibrou com uma mensagem. Natália, mãe, por favor, me liga de volta. Estou com medo e não sei o que fazer em relação ao casamento. Desculpe se te chateei, mas, por favor, não me castigue por usar o cartão quando você disse que era para emergências. Mostrei a mensagem para Rosa, que leu com uma expressão pensativa. Ainda se fazendo de vítima, ela observou. Observe como ela se desculpa por ter te chateado. Não se arrepende de ter pegado 17 mil reais sem permissão, e ela está reformulando o roubo como punição.
Eu não tinha notado a formulação cuidadosa, mas Rosa estava certa. Mesmo em seu pedido de desculpas, Natália estava manipulando a narrativa. O que você faria? Perguntei. O que parece certo para você? Olhei para a mensagem novamente, sentindo a familiar pontada de culpa maternal. Natália estava assustada. Natália precisava de ajuda. Natália sentia muito, ou pelo menos dizia que sentia. Mas por baixo daquela culpa havia algo novo, um reconhecimento lúcido do padrão, da crise, do apelo às minhas emoções, da sutil transferência de culpa, da expectativa de que meu amor anularia meu julgamento. Apaguei a mensagem sem responder. Ótimo, disse Rosa simplesmente. Conversamos até quase 22 horas. Sobre livros, jardinagem e a solidão peculiar da viuvez. Sobre filhos que viam os pais como caixas eletrônicos e a dificuldade de amar pessoas que não te enxergavam com clareza. Sobre a coragem necessária para escolher a própria paz em vez das expectativas dos outros. Quando Rosa finalmente foi embora, prometendo devolver o prato de lasanha no dia seguinte, senti algo que não sentia há anos. O início de uma amizade que não se baseava no que eu podia oferecer, mas em quem eu era. Eu estava lavando nossas taças de vinho quando meu telefone tocou mais uma vez. Rafael. Mãe, sua voz estava diferente, menos confiante, mais incerta. Olha, talvez tenhamos começado com o pé esquerdo hoje. Camila e eu vamos ficar na casa dela esta noite, mas eu queria ligar e, sei lá, conversar. Estou ouvindo. A questão do cartão de débito nos atrapalhou bastante. Tive que pagar o jantar com moadas que encontrei no carro. Ele fez uma pausa, claramente esperando que eu me oferecesse para resolver o problema. A Natália está muito chateada. Ela chorou o dia todo. O local do casamento ligou e disse que, se não receberem o pagamento final até sexta-feira, vão cancelar a reserva. Isso parece estressante para ela. Outra pausa. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Você está agindo como uma estranha. Talvez você nunca tenha me conhecido muito bem. O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, Rafael disse. E agora? Nós simplesmente não nos falamos mais? Podemos conversar quando você quiser, Rafael. Mas a conversa será diferente agora. Diferente como? Não vou te dar dinheiro, não vou resolver seus problemas, não vou fingir que ser explorada é a mesma coisa que ser amada. Meu Deus, mãe, você fala como se fôssemos criminosos ou algo assim, não é? A pergunta pairou no ar. Eu conseguia ouvi-lo respirar. Quase podia senti-lo mutando para encontrar uma resposta que restaurasse a antiga dinâmica, sem reconhecer qualquer erro. Preciso pensar sobre isso, disse ele finalmente. Leve o tempo que precisar, eu disse a ele, e falei sério. Depois que ele desligou, sentei-me na minha cozinha silenciosa, cercada pelas evidências de uma noite que me surpreendeu. 2 taças de vinho, o aroma persistente da lasanha caseira de Rosa, a sensação de que talvez houvesse vida além dos limites que eu sempre aceitei. Amanhã traria novos desafios. Natália intensificaria seus apelos. Rafael tentaria diferentes táticas. Elas envolveriam outros familiares, amigos em comum, qualquer um que pudesse me pressionar a retornar ao meu antigo papel. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, fui para a cama sentindo que estava exatamente onde eu pertencia. O cerco começou na manhã de quinta-feira. Acordei e encontrei o carro de Natália na minha garagem e minha filha sentada na varanda, ainda com as roupas do dia anterior. O rímel escorria pelas bochechas. Pela janela, pude ver que ela estava chorando há horas. Preparei café e torrada, me vesti com calma e finalmente abri a porta da frente às 8h30. Mãe! A voz de Natália estava rouca.
Estou aqui desde as 5 da manhã. Precisamos conversar. Bom dia, Natália. Você tá horrível. Ela se levantou com dificuldade, cambaleando levemente. Não dormi. Não consigo comer. O casamento tá arruinado e não entendo por que você tá fazendo isso comigo. Não vou fazer nada com você, Natália. Simplesmente não vou fazer mais nada por você. O local foi cancelado. Ligaram ontem à tarde. O pagamento final estava próximo e, como não conseguiram processá-lo, ela se desfez em lágrimas. 2 anos de planejamento, mãe. 2 anos! E agora não temos nada! Observei o rosto da minha filha. Olhei para ela de verdade, talvez pela primeira vez em meses. Aos 31 anos, Natália ainda tinha a capacidade de se fazer passar por uma criança ferida quando queria alguma coisa. O noivo dela, Fernando, um homem decente, pelo que eu sabia, provavelmente não fazia ideia de como ela era habilidosa em manipulação emocional. O que o Fernando pensa sobre tudo isso? Perguntei. O Fernando não sabe, ela respondeu rapidamente. Eu não contei a ele sobre os problemas financeiros. Ele acha que tá tudo pago. Mãe, por favor, eu imploro. Só desta vez me ajude a resolver isso. Só desta vez. A frase que precedeu todos os pedidos financeiros na última década. Natália, sente-se, eu disse, acomodando-me em uma das cadeiras da varanda que Carlos havia construído anos atrás. Vamos ter uma conversa, mas não é a conversa que você está esperando. Ela se empolerou na beirada da outra cadeira, como um pássaro, pronta para voar. Se for para te pagar, eu pago, eu prometo. Depois que Fernando e eu estivermos instalados depois da lua de mel. Quando você decidiu que eu não valia a pena ser incluída no seu jantar de noivado? A pergunta claramente a pegou de surpresa. O quê? Meu jantar de noivado? Quando você e Fernando decidiram que a morte do seu pai significava que eu não era mais da família. Natália abriu e fechou a boca como um peixe. Não foi assim, não foi assim. Era só a família mais próxima, os pais do Fernando, a irmã dele. Eu sou sua família mais próxima, Natália. Sou sua mãe. Eu sei disso. Mas quando você decidiu que usar meu cartão de crédito sem permissão era aceitável? Você disse que eu poderia usá-lo em emergências. Um casamento não é uma emergência. Um casamento é uma escolha. E mesmo que fosse uma emergência, 17 mil reais exigem uma conversa. A compostura de Natália estava cedendo. Ótimo. Eu deveria ter perguntado primeiro. Desculpe, mas o estrago já está feito e podemos consertar se você simplesmente disser não. A palavra pairou entre nós como uma barreira física. Natália me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Como assim? Não. Quero dizer que não vou mais resolver seus problemas. Não vou mais pagar pelas suas escolhas. Não estou mais sendo tratada como um caixa eletrônico com uma casa anexa. Você é minha mãe. Sim, eu disse baixinho. Sou. E por 31 anos eu te mostrei o que é o amor incondicional. Eu me sacrifiquei, apoiei e te capacitei em cada crise e decisão ruim. E em troca, você aprendeu a me ver como um recurso em vez de uma pessoa. Natália estava chorando de novo. Mas essas lágrimas eram diferentes. De raiva, de frustração. E daí? Você vai me abandonar assim? Deixar meu casamento arruinado só porque você está passando por uma crise de meia-idade? Tenho 62 anos, Natália. Se estou passando por alguma crise, é por um despertar tardio da vida. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rosa. Um café mais tarde, se precisar de reforços. A simples gentileza, alguém me acompanhando, me apoiando sem esperar nada em troca, fortaleceu ainda mais minha determinação. Preciso que você vá embora agora, eu disse a Natália. Você pode voltar quando estiver pronta para uma conversa adulta sobre como seguiremos em frente. Uma conversa adulta? A voz de Natália se elevou. Quer uma conversa adulta?
Ótimo, aqui é adulta. Você é uma viúva velha e solitária que está afastando as únicas pessoas que se importam com você. Você vai acabar morrendo sozinha e a culpa será sua. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Carlos estava morto há 4 anos e ela estava usando a minha dor e o meu medo de abandono como arma para me manipular e me obrigar a me obedecer. Adeus, Natália, eu disse, levantando-me e caminhando em direção à minha porta da frente. Mãe, espera! A pálida entrou em ação e lançou a tranca na porta quando Natália começou a gritar do outro lado. Mãe, espera! O pânico na voz dela era real agora. Desculpa, eu não quis dizer isso, só tô assustada e chateada. E fechei a porta e girei a tranca. Natália bateu na porta por vários minutos, alternando entre desculpas e ameaças antes de finalmente ir embora. Observei da janela enquanto ela ficava sentada no carro por mais 20 minutos, provavelmente ligando para Rafael, Fernando ou qualquer um que pudesse me convencer a mudar de ideia. Por volta do meio-dia, a cavalaria chegou. Primeiro veio a ex-mulher de Rafael, Renata, alguém de quem eu sempre gostei apesar do divórcio. Ela tocou a campainha e ficou parada na minha varanda, com as mãos cruzadas à frente do corpo, parecendo desconfortável. Oi, Lúcia, disse ela quando abri a porta. O Rafael me pediu para vir falar com você. Como você tá, Renata? Como estão as crianças? Elas estão bem, crescendo rápido. Ela se ajeitou. Olha, eu realmente não quero me meter nisso, mas o Rafael disse que há algum tipo de emergência familiar. Não há emergência nenhuma, eu disse. Há uma consequência. Convidei-a para um café e contei a verdade sobre a exploração financeira, as exclusões, o padrão de se aproveitar do meu amor e generosidade. Renata ouviu com crescente desconforto. Eu não fazia ideia, disse ela finalmente. O Rafael sempre fez parecer que você estava feliz em ajudar. Eu estava, no passado. Ele está com muita dificuldade, Lúcia. Ela parou de falar, percebendo que estava me defendendo. Renata, você conseguiu se sustentar e sustentar seus 2 filhos com o salário de professora. Se Rafael está com dificuldades, é porque nunca aprendeu a viver dentro do seu orçamento. Ela saiu logo depois, claramente arrependida de seu envolvimento. Às 14 horas, Fernando chegou. O noivo da Natália era um engenheiro de software, quieto e atencioso, alguém que sempre me tratou com respeito. Quando abri a porta, ele parecia genuinamente aflito. Senhora Barreto, disse ele, eu espero que não se importe que eu passe por aqui. Natália me contou sobre a situação do casamento e eu queria me desculpar. Por isso eu não esperava. Pedi desculpas por quê, Fernando? Perguntei. Eu não fazia ideia de que a Natália tinha cobrado tanto no seu cartão de crédito sem pedir. Ela me disse que você se ofereceu para ajudar com as despesas do casamento, e eu pensei que fosse um presente seu para nós. Ele passou a mão pelos cabelos. Se eu soubesse que ela estava pegando dinheiro sem permissão, nunca teria permitido. Pela primeira vez em dias, senti uma ponta de esperança. Ali estava alguém assumindo a responsabilidade, demonstrando genuíno remorso. Entre, eu disse. Vamos conversar. Fernando explicou que Natália estava cuidando de todas as finanças do casamento, dizendo a ele que tudo estava coberto. Ele se ofereceu para contribuir com o mais, mas ela insistia que tudo fosse resolvido. Ele não fazia ideia das cobranças do cartão de crédito, do acesso não autorizado às minhas contas ou do padrão de dependência financeira. Eu amo a Natália, mas estou começando a ver algumas coisas nela que me preocupam, como o jeito que ela fala de você às vezes, como se você devesse resolver todos os problemas dela. E quando sugiro que paguemos nossas próprias despesas, ou talvez façamos um casamento menor, ela age como se eu estivesse sendo irracional. Ele fez uma pausa. Foi por isso que você não foi convidada para o jantar de noivado. Meu coração apertou. Você percebeu isso? Perguntei a Natália sobre isso.
Ela disse que você estava ocupada naquele fim de semana, que você se recusou a vir, mas algo na resposta dela pareceu estranho. Contei a ele a verdade sobre isso também. Sobre saber pelo Rafael que eu tinha sido excluída, sobre o padrão de ser deixada de fora das reuniões familiares, sobre me sentir um incômodo na vida da minha própria filha. O rosto de Fernando ficou cada vez mais preocupado. Senhora Barreto, sinto muito. Eu não fazia ideia. Se eu soubesse, teria insistido para que a senhora fosse incluída. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei, ele admitiu. Natália tem falado em ir de carro para São Lourenço, usar nossas economias. Mas, sinceramente, estou começando a me perguntar se este é o momento certo para nos casarmos. Se não conseguimos nos comunicar honestamente sobre dinheiro e família... Ele deu de ombros, impotente. Depois que Fernando saiu, liguei para Rosa. Ela chegou em menos de 1 hora, carregando uma garrafa de vinho e uma sacola de comida chinesa para viagem. Dia difícil? Ela perguntou, analisando meu rosto. Dia de estudo, eu disse. Estou aprendendo exatamente quem meus filhos são quando não conseguem o que querem de mim. Estávamos na metade do jantar quando meu telefone tocou. Rafael. Mãe, isso já foi longe demais, ele disse sem preâmbulos. Natália tá uma bagunça. O noivo dela tá fazendo perguntas e você tá destruindo a família por dinheiro. Não estou destruindo nada, Rafael. Estou simplesmente me recusando a financiar. Conversamos com a Renata, conversamos com o Fernando. Você tá colocando todo mundo contra nós. Eu disse a verdade a eles. Se a verdade os coloca contra você, talvez o problema não esteja na verdade. Tudo bem. Quero jogar duro? Vamos jogar duro. Estamos pensando em declarar você incompetente. A ameaça foi tão absurda que eu até ri. Com base em quê? Mudança repentina? Decisões financeiras irracionais? Você claramente não está pensando direito. Rosa, que conseguia ouvir a voz alterada de Rafael pelo telefone, revirou os olhos e murmurou: Amador, Rafael. Eu disse calmamente. Revisei meu testamento, consultei minha advogada e tomei decisões financeiras cuidadosamente ponderadas que protegem meus bens de uso não autorizado. Se quiser desafiar minha competência mental, fique à vontade para tentar. Mas devo avisá-lo. Doutora Helena Tavares tem uma excelente documentação do meu processo de tomada de decisão. O silêncio do outro lado da linha foi satisfatório. Isso não acabou, disse Rafael, finalmente. Não, concordei. Está só começando. Depois que desliguei, Rosa encheu nossas taças de vinho. Como você está se sentindo? Como se eu estivesse à beira de um penhasco, admiti. Apavorada, mas também livre. A parte apavorada vai desaparecer, Rosa me garantiu. A parte livre vai ficar mais forte. Quanto tempo levou com a sua irmã? Cerca de 6 meses antes que a culpa deixasse de ser avassaladora. 1 ano antes de eu parar de pular toda vez que o telefone tocava. Ela fez uma pausa. Mas, Lúcia, preciso perguntar. Você está preparada para a possibilidade de eles não se converterem? Que isso possa ser permanente? A pergunta que eu vinha evitando. Será que eu estava preparada para perder meus filhos para sempre, em vez de voltar a ser sua rede de segurança emocional e financeira? Pensei nas palavras cruéis da Natália sobre morrer sozinha, nas ameaças e manipulações do Rafael, nos 34 anos em que fui subestimada, ignorada e excluída. Então, pensei na amizade de Rosa Matos, generosamente concedida, no respeito e no remorso genuínos de Fernando Irima, na paz que eu sentira em minha própria casa pela primeira vez em anos. Sim, eu disse. Acho que sim. Lá fora, o sol se punha sobre o meu bairro.
O amanhã traria novos desafios, novas tentativas de manipulação, novos testes à minha determinação. Mas, naquela noite, eu era uma mulher que se importava consigo mesma tanto quanto sempre importara para os outros. E isso, eu estava descobrindo, era o suficiente. 3 semanas depois, eu estava no meu jardim quando o carro de Fernando parou na minha garagem. Os últimos 21 dias tinham sido os mais tranquilos da minha vida adulta. Nenhum telefonema frenético sobre emergências. Nenhuma visita inesperada exigindo dinheiro ou soluções. Ninguém tratando minha casa como um hotel ou minha conta bancária como um recurso comunitário. Rosa e eu tínhamos caído em uma rotina tranquila de café da manhã e caminhadas à noite. E eu tinha começado a me lembrar de como era viver para mim mesma. A administradora do cartão de crédito tinha decidido a meu favor. 17 mil reais em cobranças indevidas foram revertidas, com uma anotação em seu arquivo sobre possível fraude. Natália não enfrentaria nenhuma acusação criminal, mas também não receberia nenhum financiamento para o casamento dela da minha conta comprometida. Fernando parecia diferente ao subir à minha porta. Talvez mais magro, e definitivamente mais sério. Ele carregava um envelope na mão. Senhora Barreto, disse ele quando atendi a porta. Você tem alguns minutos? Claro. Aceita um chá gelado? Sentamos no pátio dos fundos, onde as rosas do Carlos finalmente estavam florescendo novamente, depois de anos de negligência minha. Ultimamente eu estava passando mais tempo no jardim, redescobrindo a paz que vinha de nutrir algo que cresceu porque você cuidou dele, não porque você o financiou. O casamento foi cancelado, disse Fernando sem preâmbulos. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Sinto muito por ouvir isso. E você? A pergunta foi direta, sem acusação. Pensei nisso com sinceridade. Sinto muito que você esteja magoado, eu disse. Sinto muito que Natália não tenha sido a pessoa que você pensava que ela era. Mas não lamento que você tenha descoberto o verdadeiro caráter dela antes de assumir um compromisso legal. Fernando assentiu lentamente. Era o que eu esperava que você dissesse. E você tem razão. Ele me entregou o envelope. Isto é para você. Dentro havia um cheque administrativo de R$ 8.500, metade das cobranças do cartão de crédito que haviam sido estornadas. Fernando, não posso aceitar isso. Sim, você pode. É minha responsabilidade. Eu me beneficiei daquele dinheiro mesmo sem saber de onde veio. O depósito para o local, a entrada para o buffet, tudo isso era para o meu casamento também. O riso de Fernando foi amargo. Natália não sabe que tô aqui. Não nos falamos desde que cancelei o casamento, há 2 semanas. O que aconteceu? Pedi a ela que tivesse uma conversa franca sobre dinheiro e dinâmica familiar. Sugeri que adiássemos o casamento e fizéssemos terapia de casal para resolver os problemas de comunicação. Ele fez uma pausa. Ela me disse que eu estava sendo manipulado por uma velha amarga que não suportava ver a filha feliz. A dor familiar das palavras de Natália foi atenuada pelo tempo e pela perspectiva. E você disse o quê? Eu disse que se ela não conseguia enxergar como estava te tratando, talvez não estivéssemos prontos para nos casar. Fernando olhou para o jardim. Ela arrumou suas coisas naquela noite e voltou a morar com a colega de faculdade. E como você se sente em relação a isso? Aliviado, ele admitiu, o que provavelmente me diz tudo o que preciso saber. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, observando o gato de Rosa perseguir algo nos arbustos ao lado. Posso te perguntar uma coisa, senhora Barreto? Lúcia, e sim, como você sabia? Como você finalmente decidiu parar de facilitar para ela? Pensei na fatura do cartão de crédito espalhada pela mesa da minha cozinha, sobre a cadeira vazia de Carlos, sobre o lento acúmulo de pequenas crueldades que finalmente atingiram a massa crítica.
Percebi que eu estava de luto por alguém que ainda estava vivo. Disse que estava de luto pela filha que eu pensava ter, enquanto ignorava a mulher que ela realmente se tornara. Fernando assentiu. Acho que eu estava fazendo algo parecido. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha no pátio com o cheque dele nas mãos. Representava mais do que dinheiro. Foi reconhecimento, respeito, responsabilidade. Tudo o que meus próprios filhos não conseguiram oferecer. Meu telefone tocou. Rosa, como foi com Fernando? Ela perguntou. Como você sabia que ele estava aqui? Talvez eu estivesse regando minhas plantas perto da cerca. Coincidentemente, eu ri. Correu tudo bem. Ele é um bom homem. E Natália está prestes a aprender como é a vida sem uma rede de segurança. Naquela noite eu estava lendo na varanda quando um carro que não reconheci parou. Natália saiu do banco do passageiro, seguida por uma mulher mais ou menos da sua idade. A colega de quarto da faculdade, presumi. Natália parecia diferente. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Suas roupas estavam amassadas. O polimento de suas visitas anteriores havia sido substituído por algo cru, mais desesperado. Mãe, disse ela, parando ao pé da escada da varanda. Precisamos conversar. Boa noite, Natália. Olá, eu disse à sua acompanhante. Aqui é a Vanessa Soares, disse Natália, impaciente. Olha, eu sei que você tá brava comigo, mas isso já foi longe demais. Fernando foi embora. O casamento foi anulado. Tô basicamente sem teto. Você vai ficar com Vanessa. O sofá da Vanessa num estúdio. Mãe, preciso voltar para casa. Lá estava ela, a conclusão inevitável para sua série de decisões erradas e pontes queimadas. Quando tudo mais falhasse, voltar-se para a mãe que você sistematicamente excluiu e explorou. Não, eu disse. Como assim não? Quer dizer, esta não é mais a sua casa. Você deixou isso claro quando decidiu que eu não era família suficiente para convidar para o seu jantar de noivado. A amiga de Natália se mexeu, desconfortável. Talvez eu devesse esperar no carro. Talvez você devesse, concordei. Vanessa se retirou rapidamente, deixando Natália e eu sozinhas sob a luz da varanda que Carlos instalara décadas atrás. Mãe, por favor, eu sei que cometi erros. Erros? Interrompi. Natália, você me roubou. Você mentiu para o seu noivo sobre isso. Você me excluiu de eventos familiares enquanto esperava que eu financiasse seu estilo de vida. Você me chamou de velha amargurada quando finalmente estabeleci limites. Fiquei chateada. Você foi sincera, eu disse baixinho. Pela primeira vez em anos, você me disse exatamente o que pensa de mim. Natália começou a chorar, mas aquelas lágrimas pareciam diferentes de suas performances anteriores, mais genuínas talvez, ou talvez eu simplesmente tivesse me tornado imune à manipulação. Não tenho mais para onde ir. Você tem 31 anos, Natália. Você tem um mestrado e um emprego como professora. Pense bem, você vai mesmo me deixar sem teto? Você não é sem teto. Você tem opções. Você simplesmente não gosta delas. Natália limpou o nariz com as costas da mão. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas? Tudo bem, me desculpe. Me desculpe por ter usado seu cartão de crédito. Desculpa por não ter te convidado para o jantar. Desculpa por ter dito aquelas coisas sobre você morrer sozinha. O pedido soou vazio, feito como uma transação. Desculpa como moeda, remorso como pagamento por privilégios restaurados. Do que você se arrepende, Natália? Eu já te disse. Não, você me disse o que fez. Eu estou perguntando do que você se arrepende. Ela me encarou claramente confusa com a distinção. Não entendo o que você quer que eu diga. Quero que você entenda a diferença entre se arrepender das consequências e se arrepender das escolhas, entre se arrepender de ter sido pega e se arrepender de ter machucado alguém. Você está brincando de palavras.
Estou tentando conversar com minha filha, mas estou começando a achar que essa pessoa não existe mais. A verdade disso se instalou entre nós como poeira. Natália abriu a boca para discutir, mas depois a fechou. Uma parte dela, soterrada por anos de direito e manipulação, pareceu reconhecer a precisão da minha avaliação. E agora? Ela perguntou, finalmente. Simplesmente não temos mais um relacionamento. Podemos ter um relacionamento, eu disse, mas será diferente. Será baseado no respeito mútuo e não na dependência financeira. Exigirá que você me trate como uma pessoa e não como um recurso. E se eu não conseguir fazer isso? Então você respondeu a sua própria pergunta. Natália ficou parada por um longo momento, claramente lutando com conceitos que deveriam ser básicos para qualquer relacionamento saudável. Finalmente, ela se virou e voltou para o carro de Vanessa sem dizer mais nada. Observei-os se apartarem, sentindo algo que eu não esperava: paz. Na manhã seguinte, Rafael ligou. Natália me contou o que aconteceu ontem à noite, disse ele. Mãe, isso é loucura. Ela é sua filha. Ela é uma adulta que fez escolhas de adulta. Estou permitindo que ela sofra consequências de adulta. Você está destruindo a família. Não, Rafael. Estou escolhendo não ser mais destruída por isso. Houve uma longa pausa. Então é isso. Você acabou com a gente. Eu cansei de ser usado por você. Há uma diferença. E se a gente mudar? E se a gente, sei lá, te retribuir e te tratar melhor? Foi a primeira vez que um dos meus filhos reconheceu que o comportamento deles precisava mudar. Depois veremos o que acontece, eu disse. Mas a mudança tem que ser real, Rafael. Não apenas palavras criadas para restaurar seu acesso aos meus recursos. Como provamos que é real? Vocês não provam para mim, vocês provam para si mesmos, tornando-se o tipo de pessoa que não precisa provar. Depois que desligamos, sentei-me na cadeira do Carlos e contemplei a vida que construí para mim nas semanas desde que recuperei minha autonomia. O jardim estava florescendo. Minha amizade com Rosa havia se aprofundado em algo precioso e duradouro. Voltei a trabalhar como voluntária no centro de alfabetização, redescobrindo a alegria de ajudar pessoas que apreciavam, em vez de esperar minha ajuda. O cheque de Fernando estava na minha mesa, já depositado em uma conta que meus filhos jamais teriam acesso, mas mais valioso do que o dinheiro era o que ele representava. Prova de que eu era capaz de inspirar respeito em vez de apenas dependência. Meu celular vibrou com uma mensagem da Rosa. Um café com aquela viúva novata da escola primária São Lourenço hoje à tarde. Achei que você pudesse gostar dela. Sorri e respondi: sim, estou ansiosa. Pela primeira vez em décadas, eu estava ansiosa pelas coisas. As conversas que não girassem em torno de crises ou exigências, os relacionamentos construídos com base em escolhas em vez de obrigações. Um futuro em que eu fosse tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. Lá fora, as rosas da senhora Matossi estavam florescendo, e as minhas, finalmente, estavam florescendo. Eu tinha trabalho para fazer no jardim, amigos para encontrar, livros para ler, uma vida para viver nos meus próprios termos. O cerco havia acabado. Eu havia vencido, não derrotando meus filhos, mas me recusando a me derrotar para a conveniência deles por mais tempo. No final, a maior vitória foi a mais simples: lembrar que eu valia mais do que podia oferecer e ter a coragem de viver de acordo com isso. O sol da tarde entrava pela janela favorita de Carlos, e pela primeira vez desde sua morte, a luz parecia um começo e não um fim. Escreve aí nos comentários, de 0 a 10, que nota você daria para essa história? E não se esquece de se inscrever no canal para que possamos trazer mais histórias como essa. Agora me diz, você acha que os filhos têm o direito de usar as finanças de seus pais sem a permissão deles? No lugar de Dona Lúcia, o que você faria? Beijos e até a próxima!
Comecei a pensar seriamente na minha carta de demissão às 2h47 da madrugada de uma terça-feira. Depois de 15 anos, transformando a Aldridge Manufacturing de uma fornecedora regional de ferragens em uma empreiteira de defesa que movimentava 200 milhões de dólares, meu sogro tinha acabado de entregar meu projeto de modernização a um estagiário de MBA de 25 anos, chamado Chad Foster. Eu sou M. Thompson. Tenho 47 anos e trabalho com otimização de cadeia de suprimentos desde antes de a maioria das pessoas sequer saber o que isso significava. Na manhã de quarta-feira, a voz de William ecoou pelo corredor como se ele estivesse anunciando a segunda vinda de Cristo. A inovação nasce de novas perspectivas, repetia ele para quem quisesse ouvir naquela sala de reuniões da diretoria, todo confiante e seguro de si, como se estivesse revelando uma ideia revolucionária, e não algo que eu já sabia exatamente para onde iria. Continuei caminhando sem diminuir o passo. Já tinha ouvido essa música antes. Na sexta-feira à tarde, eu sairia pela porta com minha carta de demissão nas mãos de William, e um plano bem definido para desmontar, peça por peça, tudo aquilo que ele acreditava ser seu. Mas estou me adiantando. Veja bem, William Aldridge não era apenas meu chefe, ele também era meu sogro. E durante 15 anos eu fui o sujeito que impedia a empresa da família dele de desmoronar, enquanto ele representava o papel de CEO como se aquilo fosse apenas um passatempo elegante. Rebecca, minha esposa, sempre dizia que o pai dela tinha boas intenções. Claro que tinha. O problema é que boas intenções não otimizam cadeias logísticas, nem renegociam contratos com fornecedores às 2 da manhã, quando uma entrega crítica dá errado. Eu construí aquele lugar. Não literalmente, mas fui responsável por tudo o que realmente importava. Quando comecei lá, recém-saído da Marinha, eles ainda processavam pedidos de compra em planilhas de Excel, esperando que tudo desse certo. O maior cliente da empresa era uma rede regional de lojas de material de construção, com pedidos mensais de talvez $50 mil. 15 anos depois, tínhamos contratos de defesa no valor de $200 milhões por ano e fornecíamos suporte logístico para empreiteiras militares em todo o Centro-Oeste. Sabe quem fez isso acontecer? Não foi William. Mas empresas familiares têm suas próprias regras, e a primeira regra parecia ser manter o genro útil, porém invisível. Não podemos deixar que ele se sinta confortável demais, sabe? Ele pode acabar achando que realmente pertence a este lugar. Os sinais de alerta vinham se acumulando havia semanas. William continuava marcando partidas de golfe com um velho amigo do clube de campo, cujo filho, Chad, tinha acabado de concluir seu MBA na Northwestern. Chad Foster, 25 anos, com um aperto de mão de quem parece estar concorrendo a presidente do Grêmio Estudantil e teorias sobre disrupção na cadeia de suprimentos claramente decoradas de estudos de caso. Na primeira vez que encontrei o rapaz, ele me perguntou sobre nosso plano de transformação digital. Mostrei a ele o sistema integrado de rastreamento que eu havia desenvolvido, capaz de monitorar cada componente desde a compra da matéria-prima até a entrega do produto final. Reduzimos nossos prazos de entrega em 30% e economizamos $12 milhões apenas no último ano. Ele assentiu com a cabeça, como quem finge interesse nas histórias de guerra de um avô. Sistema legado impressionante, comentou. Sistema legado. Como se eu tivesse acabado de mostrar a ele uma máquina a vapor. Então veio a reunião do conselho e ali tudo mudou. William chamou aquilo de sessão de planejamento estratégico e ainda mandou trazer sanduíches de um restaurante caro do centro da cidade, como se estivesse tentando suavizar a situação. Nunca é um bom sinal quando William decide pagar um almoço que custa mais do que o salário diário da maioria das pessoas. A última vez que tivemos serviço de buffet
foi quando ele demitiu metade da equipe de controle de qualidade e chamou aquilo de otimização da eficiência. Entrei naquela sala de conferências carregando meu plano de modernização de 5 anos. 25 páginas de análises detalhadas, estratégias de consolidação de fornecedores e uma atualização de equipamentos avaliada em 50 milhões de dólares, que nos posicionaria como o principal centro logístico para empreiteiras de defesa em toda a região dos Grandes Lagos. Levei 8 meses para elaborar aquele plano, trabalhando à noite e também nos fins de semana. Cada número foi revisado 3 vezes. Cada projeção foi construída sobre premissas conservadoras. Cada fator de risco foi analisado e mitigado. Chad já estava lá, sentado 3 lugares depois de William, como se frequentasse reuniões da diretoria desde sempre. Ele tinha o laptop aberto em algo que parecia suspeitamente parecido com os meus slides de apresentação. Apenas mais organizados, fontes mais elegantes, gráficos melhores, mais jargões. O mesmo conteúdo essencial com uma embalagem diferente. Era como colocar faixas de corrida em uma minivan e tentar vendê-la como se fosse um carro esportivo. Senhores! William começou a se levantar, segurando sua xícara de café, como se estivesse prestes a fazer o discurso de Gettysburg. Estamos em uma encruzilhada aqui na Aldridge Manufacturing. A indústria de defesa está evoluindo rapidamente. Nossos clientes precisam de parceiros que compreendam a dinâmica moderna das cadeias de suprimentos e consigam se adaptar às mudanças do mercado. Eu já sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Já vi esse filme antes. Elenco diferente, roteiro idêntico. O futuro pertence às organizações capazes de combinar conhecimento institucional com pensamento inovador. Por isso, tenho grande satisfação em anunciar que Chad liderará nossa iniciativa de modernização como diretor de operações estratégicas. A sala de conferências mergulhou em silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio em que até o ar-condicionado parece prender a respiração? Olhei ao redor da mesa e vi rostos com os quais trabalhava havia anos. Metade daquelas pessoas colaborava comigo havia uma década. Eles sabiam quem realmente mantinha as operações funcionando. Sabiam quem resolvia crises à meia-noite. Sabiam quem garantia que as linhas de produção continuassem operando quando fornecedores falhavam ou quando tempestades paralisavam as redes de transporte. Mesmo assim, ninguém disse nada. Empresas familiares possuem sua própria gravidade. Todos acabam orbitando ao redor do dono, não importa o quão estranha ou distante aquela órbita se torne. Chad se levantou e pigarreou com uma confiança claramente ensaiada. Sinto-me realmente honrado com a oportunidade de trazer ideias inovadoras para esses desafios. Acredito que podemos aplicar abordagens sinérgicas para otimizar nossa estrutura operacional, mantendo nosso compromisso com a excelência. Ideias inovadoras, abordagens sinérgicas, estrutura operacional. Foi nisso que meus 15 anos de experiência haviam se transformado. Pensamento ultrapassado que precisava ser modernizado por alguém que nunca tinha administrado uma linha de produção nem negociado com um fornecedor em crise às 3 da manhã na véspera de Natal. Não disse nada. Apenas permaneci sentado, ajustei meu relógio e sorri educadamente. Parabéns pela decisão, falei por fim, usando o mesmo tom que alguém usa ao comentar que outra pessoa resolveu pintar a casa com uma cor particularmente infeliz. William continuava falando sobre alavancar competências essenciais e maximizar vantagens estratégicas. Chad assentia como se realmente compreendesse o significado prático de tudo aquilo. Durante todo esse tempo, eu não estava pensando em vingança. Eu estava calculando.
Era mais parecido com uma avaliação sistemática de riscos, um planejamento de contingência para um cenário em que a pessoa responsável pelas operações não tivesse a menor ideia de como elas realmente funcionavam. Depois da reunião, voltei ao meu escritório como se nada tivesse acontecido. Não bati portas, não fiz discursos dramáticos. Acabei de abrir meus arquivos e comecei um processo organizado de documentação. Reuni trocas de e-mails com fornecedores, histórico de alterações contratuais, dados de contato de parceiros e protocolos de compras emergenciais. Passei a copiar tudo para o meu computador pessoal. Não estou roubando nada, que fique claro. Apenas criando cópias completas do meu trabalho e dos meus relacionamentos profissionais. Naquela noite, Rebecca Aldridge Thompson perguntou como tinha sido a reunião. Eu estava na cozinha, aquecendo a comida chinesa que havia sobrado, enquanto observava Rebecca corrigindo provas de matemática na mesa de jantar. Ela ensinava álgebra no ensino médio e ainda acreditava que esforço verdadeiro e respostas corretas valiam mais do que política corporativa. Era uma mulher doce, otimista. Ela se casou comigo quando eu ainda era um coordenador de logística júnior, cheio de ambição e com mais coragem do que prudência, numa época em que o pai dela ainda imaginava que eu poderia me tornar alguém útil para a empresa. Seu pai está trazendo sangue novo, comentei, enquanto mexia o arroz frito que já tinha visto dias melhores. Ela levantou os olhos da demonstração de geometria de um aluno, ainda segurando o lápis. Isso não é bom? Você sempre diz que precisa de mais apoio. Apoio? Claro. É isso que 25 páginas de planejamento estratégico e 15 anos de conhecimento institucional representam. Apoio para alguém que nunca administrou nada mais complexo do que um trabalho em grupo. Disse que provavelmente seria uma experiência educativa. Nas semanas seguintes, observei Chad tentar conduzir meu projeto de modernização como alguém que está aprendendo a estacionar em paralelo no trânsito do centro da cidade. Ele marcava reuniões sobre reuniões, enviava e-mails pedindo encontros rápidos para discutir atualizações preliminares de status. O rapaz estava se afogando em processos e nem percebia que a água já passava da cabeça. Acho que precisamos alinhar melhor nosso planejamento estratégico antes de avançarmos para a implementação tática, disse ele em uma das sessões de brainstorming, claramente sem saber por onde começar. Enquanto isso, continuei fazendo o trabalho de verdade. Mantive as linhas de produção funcionando, garanti que os fornecedores entregassem dentro do prazo. Mantive os contratos de defesa fluindo sem interrupções. Tudo seguia como sempre, com uma diferença. Agora eu precisava copiar o Chad em todas as comunicações e explicar por que fazíamos as coisas daquela maneira. Por que não mudamos para o fornecedor mais barato da Malásia para esses componentes? Perguntou ele em uma reunião de avaliação de fornecedores, apontando para projeções de custo como se tivesse encontrado um tesouro escondido. Mostrei a ele os relatórios de controle de qualidade do nosso fornecedor atual em Toledo. Apresentei a análise completa de custos de transporte, incluindo combustível, atrasos alfandegários e riscos de variação cambial. Expliquei também as cláusulas contratuais que vinculavam nossos contratos de defesa aos requisitos de fornecimento nacional exigidos pelas normas federais. Ah, disse ele, piscando para as planilhas, isso é mais complicado do que eu imaginava. Complicado? Administrar uma operação de 200 milhões de dólares, mantendo autorizações de segurança e conformidade regulatória, costuma envolver detalhes que não aparecem nos estudos de caso das escolas de negócios. O ponto de ruptura aconteceu durante uma visita de um cliente que definiria tudo. A North Star Defense, nosso maior cliente, enviou sua equipe de compras para uma revisão operacional trimestral. Não eram parceiros de golfe nem amigos da família.
Eram ex-oficiais militares que haviam coordenado cadeias de suprimentos em zonas de combate por 20 anos. O coronel Henderson, diretor da cadeia de suprimentos, havia gerenciado a logística de 3 missões militares e sobrevivido a cortes orçamentários que eliminaram programas inteiros. Eles queriam avaliações completas de nossa capacidade produtiva, análises detalhadas dos protocolos de segurança da cadeia de suprimentos e estimativas realistas de nossa prontidão operacional para um possível projeto de expansão avaliado em 75 milhões de dólares. William decidiu que Chad lideraria a apresentação. Eu permaneci sentado no fundo da sala de conferências, observando aquele garoto tentar explicar logística operacional para pessoas que haviam coordenado lançamentos de suprimentos sob fogo inimigo. Ele tinha slides de PowerPoint sobre visibilidade de ponta a ponta e alocação dinâmica de recursos, uma linguagem cheia de termos profissionais que parecia impressionante até alguém começar a fazer perguntas práticas. Explique para nós seus protocolos de contingência, pediu o coronel Henderson, inclinando-se levemente na cadeira. O que acontece quando seu principal fornecedor enfrenta uma emergência em suas instalações? Chad piscou, olhou para a tela do laptop e depois levantou o olhar. Bem, avaliaríamos a situação de forma abrangente e desenvolveríamos estratégias alternativas de fornecimento. A expressão de Henderson não mudou, mas percebi uma leve tensão em seus olhos. Depois de 20 anos lidando com aquisições militares, ele estava ouvindo alguém tratar planejamento de emergência como se fosse apenas um exercício teórico. Mais especificamente, continuou Henderson, qual é a rede de fornecedores de reserva? Quais são os níveis de estoque de segurança? Quais alternativas de transporte estão previstas? Quanto tempo leva entre a notificação inicial e a restauração da capacidade produtiva? Mais piscadas de Chad, mais consultas a slides repletos de jargões e vazios de detalhes operacionais. Henderson então olhou para mim. Tínhamos trabalhado juntos em uma crise real 5 anos antes, quando uma enchente havia paralisado nosso principal fornecedor de componentes durante 3 semanas. Eu ativei fornecedores alternativos em 48 horas, mantive os cronogramas de produção e garantimos todas as entregas no prazo, coordenando tudo com agências de emergência e peritos de seguros. Mac, disse Henderson calmamente, explique para nós os protocolos de redundância. Olhei para William. Ele fez um leve gesto afirmativo. Hora de controlar os danos. Levantei-me e expliquei nossa estratégia de diversificação da rede de fornecedores, os procedimentos de compras emergenciais, os cálculos de estoque de segurança e o planejamento de contingência de transporte. Falei por cerca de 12 minutos, abordando detalhes operacionais que Chad deveria ter aprendido se tivesse passado um fim de semana estudando nossos procedimentos operacionais padrão, em vez de produzir apresentações sobre visão estratégica. Quando terminei, Henderson assentiu uma única vez. É disso que precisamos. A North Star precisa de parceiros operacionais capazes de executar sob pressão, não de consultores estratégicos que apenas discutem melhores práticas. Depois que eles foram embora, William me chamou para um canto no corredor. O rosto dele estava com aquele tom levemente acinzentado que surgia sempre que contratos importantes corriam risco. Boa recuperação lá dentro, disse ele. Recuperação. Como se eu fosse um reserva entrando em campo e não a pessoa que havia construído o sistema inteiro que estava sendo avaliado. Chad ainda está aprendendo, acrescentou William, ajustando a gravata com dedos inquietos. Pensei comigo mesmo. A questão é se podemos pagar pela educação dele enquanto administramos 200 milhões de dólares em contratos ativos. Naquele fim de semana, recebi uma ligação inesperada do coronel Henderson. Era uma ligação pessoal, não oficial.
Mac, você tem um minuto? Quero conversar sobre uma coisa. Claro, coronel, o que aconteceu? Eu estava na garagem organizando ferramentas que ainda não tinham sido separadas corretamente desde que nos mudamos para aquela casa, 3 anos antes. O telefone estava no viva voz enquanto eu separava chaves de soquete por tamanho e estado de conservação. A North Star está expandindo significativamente suas operações no Centro-Oeste, explicou ele. Estamos procurando um parceiro logístico principal, uma empresa independente, sem vínculo direto com nenhum fabricante específico. Precisamos de alguém que entenda tanto de excelência operacional quanto de exigências regulatórias. Interessado em explorar algumas oportunidades, parei de organizar as ferramentas e peguei o telefone. Que tipo de oportunidades? Aquelas que oferecem a chance de construir algo do zero. Seus próprios padrões, seus processos, sua equipe. Já temos outras 4 grandes empresas contratadas da área de defesa prontas para fechar acordo, considerando um potencial de 250 milhões de dólares em contratos combinados ao longo de 5 anos, desde que encontremos a liderança operacional adequada. Larguei a chave de soquete e caminhei até a entrada da garagem. O sol do fim da tarde iluminava a rua. Vizinhos cortavam a grama. E as atividades comuns de um sábado no subúrbio continuavam normalmente ao redor de uma conversa capaz de mudar tudo. É um compromisso sério, coronel. Uma oportunidade séria para pessoas sérias. Precisamos de experiência operacional, não de consultoria estratégica. Pense nisso, mas não demore muito. O mercado não espera o momento perfeito. Naquela noite, sentei no meu escritório em casa, revisando 15 anos de avaliações de desempenho, relatórios de redução de custos e depoimentos de clientes. Havia uma pasta enorme, grossa como uma antiga lista telefônica, documentando cada melhoria de processo, cada relacionamento com fornecedores construído desde o início, cada crise resolvida em horários improváveis, meu trabalho, minha reputação profissional, meus contatos no setor, tudo portátil. Rebeca me encontrou ali por volta das 23 horas. Trouxe café na caneca que nossa filha havia feito na aula de cerâmica do ensino fundamental. Você ainda está acordado essa hora, disse ela, sentando na cadeira em frente à minha mesa. Só estou revisando algumas decisões de carreira. Ela franziu a testa ao olhar para os papéis espalhados sobre a mesa. Isso aqui é por causa do Chad assumir o projeto de modernização. Mulher esperta. Minha esposa percebe coisas que muita gente prefere fingir que não vê. Em parte, respondi. Papai tem boas intenções, Mac. Ele só está tentando preparar a empresa para o futuro. Levantei os olhos de um contrato com um fornecedor que negociei 3 anos antes e que economizava para a empresa 3 milhões de dólares por ano, graças a compromissos de volume e garantias de qualidade. E se o futuro para o qual ele está se preparando não me incluir? O que você quer dizer com isso? Seu pai fez a escolha dele. Ele quer ideias novas, abordagens diferentes, transformação estratégica. Não dá para discutir com essa filosofia. A questão é onde isso deixa alguém com experiência consolidada. Ela se inclinou um pouco para a frente. Agora estou preocupada que você esteja sendo dramático. Meu pai depende de você. A empresa inteira depende de você. Empresas dependem de sistemas, Rebeca. Pessoas se tornam substituíveis quando alguém decide que a experiência delas ficou ultrapassada. Ainda não mencionei a ligação do Henderson. Algumas decisões precisam de reflexão individual antes de virarem conversas familiares. Na segunda-feira de manhã, digitei minha carta de demissão. Uma página apenas, formato profissional, efeito imediato. Sem reclamações, sem justificativas extensas, sem linguagem emocional. Apenas um aviso simples de que eu buscaria outras oportunidades e faria a transição de responsabilidades da forma mais organizada possível.
Imprimi em papel timbrado da empresa, assinei com a caneta que Rebecca me deu no nosso 10º aniversário de casamento e coloquei tudo em um envelope branco limpo com o nome de William, escrito de forma clara na frente. Entrar no escritório de William parecia apenas mais uma reunião de rotina. Ele estava ao telefone discutindo projeções trimestrais, gesticulando com uma xícara de café, enquanto analisava planilhas no monitor. Esperei perto da porta até ele terminar a conversa sobre penetração de mercado e posicionamento competitivo. Mac, entre. O que posso fazer por você esta manhã? Entreguei o envelope sem cerimônia. Apenas cortesia profissional. Ele abriu com a eficiência distraída de alguém esperando um documento comum. Leu rapidamente uma vez e depois levantou os olhos para mim com genuína confusão. Leu novamente, mais devagar, como se uma segunda leitura pudesse produzir palavras diferentes. Você está brincando, né? A voz dele tinha aquele tom que surge quando a realidade entra em conflito com as expectativas. Não, senhor. Aviso prévio padrão de 2 semanas. A partir de hoje. O rosto dele passou por várias expressões antes de parar em algo entre incredulidade e pânico. Isso é por causa do Chad? Olha, eu sei que houve um período de adaptação, mas podemos resolver qualquer problema. Não se trata do Chad, respondi com calma. Trata-se de oportunidades profissionais. Que oportunidades, Mac? Temos contratos ativos, projetos em andamento, relacionamentos com clientes que precisam ser mantidos. Você não pode simplesmente abandonar 15 anos de investimento. Posso e vou. Chad agora é o seu diretor de operações estratégicas. Chegou a hora de ele conduzir as operações estrategicamente. William levantou de repente e começou a andar de um lado para o outro atrás da mesa de mogno. Isso é loucura. Você faz parte desta família, Mac. Esta empresa também é parte do seu legado. Ajustei os punhos da camisa e olhei para o relógio com uma calma cuidadosamente ensaiada. Meu legado é o meu trabalho e meus relacionamentos profissionais. Esses ativos vão comigo. O que isso quer dizer? Significa que Chad está prestes a receber uma formação acelerada em gestão prática de operações, ou que você terá conversas difíceis com clientes que valorizam experiência mais do que inovação. Virei-me em direção à porta, pronto para iniciar minhas 2 últimas semanas. Mac, espere, vamos discutir isso com calma. O que seria necessário para você reconsiderar? Nada, William. A decisão já está tomada. Vou transmitir tudo o que puder nas próximas 2 semanas, mas alguns relacionamentos e certos conhecimentos não cabem em manuais de treinamento. 2 semanas depois, esvaziei meu escritório de forma metódica, sem gestos dramáticos, sem discursos de despedida. Apenas encaixotei 15 anos de materiais de trabalho acumulados e caminhei até o estacionamento, onde Rebecca me esperava ao lado da minha caminhonete. Tem certeza de que quer seguir por esse caminho? Perguntou ela enquanto me observava colocar as caixas na carroceria. Mais convicto do que estive em qualquer decisão nos últimos anos. E o que acontece agora? Agora descobrimos se eu estava certo sobre construir algo capaz de sobreviver de forma independente. As consequências começaram a aparecer mais rápido do que qualquer pessoa poderia prever. 3 dias depois da minha saída, a North Star ligou para a Aldridge Manufacturing para discutir a expansão da parceria. Chad participou da reunião cheio de confiança, armado com slides sobre como aproveitar oportunidades sinérgicas. Segundo minha fonte dentro do departamento de compras, a conversa durou aproximadamente 8 minutos antes de Henderson perguntar onde eu estava. M. Thompson não faz mais parte da nossa organização, explicou Chad, mas estou totalmente preparado para continuar gerenciando nosso relacionamento estratégico. A resposta de Henderson foi direta. A North Star não tem mais interesse em expandir nossa parceria. 2 semanas depois, a Consolidated Defense cancelou seu contrato de manutenção de $50 milhões,
citando mudanças na liderança operacional como justificativa para revisar o acordo e afirmando que preferia trabalhar diretamente com seu coordenador de logística em vez de usar intermediários de gestão. Um mês depois, a Midwest Components encerrou seu contrato de fornecimento exclusivo. Alegaram preocupações com a continuidade da qualidade do serviço após recentes mudanças organizacionais. Eu não provoquei nenhum desses acontecimentos. Não fiz ligações, nem plantei dúvidas. Apenas deixei que os relacionamentos do setor seguissem seu curso natural. As empresas que atuam como contratadas no setor de defesa são, por natureza, organizações bastante conservadoras. Elas constroem parcerias com pessoas em quem confiam, baseando suas decisões na competência comprovada e não em estruturas corporativas sustentadas apenas por apresentações de marketing. Enquanto isso, eu estava estruturando a Thompson Logistics Solutions, registrando formalmente a empresa, alugando um escritório em um edifício moderno próximo ao aeroporto e contratando 4 ex-funcionários da Aldridge, que perceberam que seus futuros provavelmente estavam em outro lugar quando souberam do meu novo projeto. Não se tratava exatamente de um processo de recrutamento. Eu apenas mencionei meus planos quando eles me procuraram com perguntas sobre indenizações e seguro-desemprego. Em 4 meses, eu já contava com 8 funcionários e contratos assinados no valor de $180 milhões. North Star, Consolidated Defense, Midwest Components, além de 3 novos clientes que descobriram nossas capacidades por meio de contatos do setor e recomendações profissionais. Enquanto isso, a Aldridge Manufacturing estava perdendo tanto receita quanto prestígio. Eles perderam 45% de seus negócios na área de defesa em 10 meses. Chad durou exatamente 7 meses antes de William discretamente transferi-lo para o planejamento estratégico e contratar um diretor de operações vindo de fora da empresa. Aquilo custou a eles o dobro do meu antigo salário. Além de despesas de mudança, bônus de contratação e 6 meses de consultoria apenas para compreender os sistemas que eu havia desenvolvido do zero. O novo executivo permaneceu apenas 4 meses antes de pedir demissão, citando desafios operacionais impossíveis de superar e uma transferência inadequada do conhecimento institucional. Aparentemente, administrar a complexa logística do setor de defesa exigia mais do que apresentações em PowerPoint e planos estratégicos. Durante esse período, a Thompson Logistics Solutions cresceu de maneira constante, contratando mais 12 funcionários, a maioria profissionais experientes em manufatura e logística, que entendiam que excelência operacional nasce da execução disciplinada e não de teorias inovadoras. Ex-militares, veteranos de outras empresas de manufatura, pessoas que conheciam bem a diferença entre planejamento e execução. O reconhecimento dentro do setor começou a surgir de forma discreta. As notícias se espalham rapidamente nos círculos de contratos de defesa quando alguém apresenta resultados consistentes, enquanto concorrentes lutam até mesmo com operações básicas. Responsáveis por compras conversam entre si, trocam informações sobre parceiros confiáveis e também sobre relações problemáticas. 6 meses depois de sair da Aldridge, recebi um convite para palestrar na conferência da Midwest Manufacturing Association sobre resiliência da cadeia de suprimentos em contratos de defesa. Era um reconhecimento profissional vindo de colegas do setor, algo que tem muito mais peso do que qualquer política interna de empresa. 9 meses depois, aconteceu o jantar da Associação Nacional de Manufatura, a cerimônia anual de premiação da indústria, um grande evento de networking com todos os rituais tradicionais de reconhecimento profissional. Rebecca veio comigo para o evento.
Eu estava sentado na mesa principal como vencedor do Prêmio de Excelência Operacional por abordagens inovadoras na coordenação logística em condições desafiadoras. William estava sentado na mesa 15, mais perto da parte de trás do salão, onde normalmente ficam patrocinadores menores e empresas de menor porte. A Aldridge Manufacturing havia caído do nível de patrocinador platina para membro básico depois de perder a maior parte de seus contratos principais. Quando anunciaram a escolha da Thompson Logistics Solutions como contratada principal da nova iniciativa de defesa dos Grandes Lagos, avaliada em 250 milhões de dólares, meus olhos encontraram os de William do outro lado do salão. Não senti satisfação nem desejo de vingança, apenas um reconhecimento silencioso entre dois homens que haviam construído abordagens completamente diferentes para lidar com os mesmos desafios empresariais. Ele fez um leve aceno com a cabeça e eu retribuí o gesto. Rebecca apertou minha mão por baixo da mesa. Acho que agora ele entende o que perdeu. Refleti sobre essa pergunta enquanto os aplausos continuavam ao nosso redor. Não acho que isso realmente importe mais. Depois do jantar, William se aproximou de mim no bar, onde eu terminava uma conversa com o Coronel Henderson sobre possíveis expansões. Ficamos ali por um momento, cercados pelo barulho típico do setor, pessoas discutindo contratos, condições de mercado e mudanças regulatórias. Que coisa impressionante você construiu, Mac, disse William por fim. Obrigado. Algum conselho para alguém que deveria ter reconhecido o talento quando o tinha? Terminei minha bebida e coloquei o copo sobre a mesa com cuidado. Encontre pessoas competentes e confie que elas farão o trabalho delas. A idade não determina a capacidade. Credenciais não garantem desempenho. Resultados são a única medida que realmente importa neste ramo. Ele assentiu lentamente, parecendo mais velho do que eu lembrava. Quem me dera ter entendido esse princípio há 15 anos. Teria evitado muitas complicações para nós dois. Hoje, a Thompson Logistics Solutions coordena as operações de 18 empresas contratadas da área de defesa em todo o centro-oeste e está expandindo para a região sudeste. Empregamos 52 pessoas, em sua maioria profissionais experientes que entendem que excelência não significa inovação apenas por inovação. Trata-se da execução confiável de processos já comprovados. Chad Foster, aliás, atualmente trabalha em uma empresa de consultoria de gestão. Ele auxilia companhias a desenvolver roteiros estratégicos de transformação e iniciativas de mudança organizacional. É uma boa escolha para quem prefere estruturas teóricas em vez da implementação prática. No fim das contas, todos acabam encontrando o papel que lhes cabe. William se aposentou há 8 meses. Vendeu a Aldridge Manufacturing para uma empresa de private equity que imediatamente demitiu 60% dos funcionários, transferiu a produção para instalações de custo mais baixo no exterior e eliminou a maior parte das capacidades especializadas que haviam levado décadas para ser construídas. Uma empresa familiar com 30 anos de história dissolvida em apenas 14 meses de reestruturação financeira. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de como tudo aconteceu. Sinceramente, não. Construí algo sólido que emprega profissionais qualificados e atende clientes que valorizam competência acima de conexões. Esse legado já é mais do que suficiente para qualquer pessoa. A forma mais eficaz de vingança não é tentar se vingar de quem te prejudicou. É construir algo melhor e permitir que os resultados revelem o seu verdadeiro valor. O sucesso fala mais alto do que qualquer argumento sobre justiça ou reconhecimento. Relações profissionais têm mais peso do que intrigas familiares. A reputação no setor vale mais do que status interno dentro de uma empresa. Competência importa mais do que credenciais ou conexões.
Esses princípios se aplicam tanto à gestão da cadeia de suprimentos quanto às operações de vendas ou à coordenação de qualquer função empresarial que exija resultados concretos em vez de apresentações impressionantes. Quando alguém demonstra que não valoriza suas contribuições, acredite nisso imediatamente. Não espere por mais provas. Não fique esperando que um dia essa pessoa reconheça seu valor. Crie suas próprias oportunidades com base naquilo que você pode controlar, em vez de esperar que outros mudem a opinião que têm sobre suas capacidades. Você já sabe se é você quem mantém tudo funcionando enquanto outra pessoa recebe o crédito. Você já sabe se sua experiência está sendo ignorada em favor de abordagens mais recentes que parecem inovadoras, mas não possuem fundamento prático. Você já sabe se sua organização valoriza aparência em vez de substância, política interna em vez de desempenho, conexões em vez de competência. A questão não é se você merece mais reconhecimento. A verdadeira questão é o que você vai fazer com esse conhecimento. Você pode permanecer e esperar que as coisas melhorem ou pode levar suas habilidades para um lugar onde elas realmente serão valorizadas. Sua experiência possui valor no mercado. Seus relacionamentos são importantes para pessoas que entendem o que significa trabalho de qualidade. Sua reputação entre colegas que realmente executam o trabalho importa muito mais do que seu status dentro de organizações que não valorizam suas contribuições. Não desperdice anos esperando por um reconhecimento que talvez nunca venha. Construa algo que demonstre seu verdadeiro valor. Deixe que seus resultados falem por si mesmos. A melhor prova não é convencer as pessoas de que estavam erradas sobre você. É mostrar que elas não conseguem ter sucesso sem aquilo que você oferece. Não é vingança. É apenas negócio. Essa história mostra um tipo de injustiça silenciosa que acontece com mais frequência do que muitos imaginam. Em muitos ambientes profissionais, quem realmente mantém as engrenagens funcionando raramente é quem aparece no topo das decisões. Experiência, dedicação e resultados podem ser ignorados quando entram em jogo relações pessoais, vaidade ou a busca por ideias aparentemente inovadoras. O mais interessante é que Mac nunca tentou destruir a empresa nem criar conflito direto. Ele apenas fez algo muito mais poderoso, retirou o seu valor da estrutura que dependia dele. Isso revela uma verdade profunda sobre liderança e competência. Sistemas podem parecer fortes, empresas podem parecer estáveis, mas muitas vezes existe uma única pessoa ou um pequeno grupo sustentando tudo. Quando essas pessoas saem, a realidade aparece rapidamente. No fim, a história não fala apenas sobre vingança, mas sobre autonomia. O verdadeiro poder profissional não está em permanecer onde você não é valorizado, e sim em reconhecer quando seu conhecimento e sua reputação têm valor suficiente para construir algo próprio. A principal lição dessa história é que competência sem reconhecimento é um alerta estratégico. Muitas pessoas passam anos tentando provar seu valor dentro de estruturas que nunca foram construídas para reconhecê-las. Elas acreditam que, se trabalharem mais, entregarem mais resultados ou demonstrarem mais lealdade, eventualmente serão valorizadas. Mas nem toda organização recompensa mérito. Algumas recompensam proximidade, conveniência ou simplesmente tradição. Mac entendeu algo que poucos percebem a tempo. Quando uma liderança deixa claro que prefere teoria à experiência, não se trata de um erro momentâneo, mas de uma escolha estrutural. E lutar contra uma estrutura que não valoriza você raramente gera vitória. Em vez disso, ele transformou conhecimento, reputação e relacionamentos em um novo caminho. A verdadeira vantagem competitiva de um profissional não é o cargo que ele ocupa, mas o valor que ele sabe gerar.
Quando alguém domina processos, entende pessoas e entrega resultados reais, essa pessoa nunca fica sem oportunidades. O mundo profissional muda rapidamente, mas competência real sempre encontra espaço. Agora me diz, você já passou por uma situação em que construiu valor dentro de uma empresa ou no seu trabalho, mas percebeu tarde demais que ela nunca foi feita para reconhecer você? E, na sua opinião, o verdadeiro poder no mundo profissional está em ter autoridade formal ou em dominar o conhecimento que sustenta toda a estrutura? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que realmente sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente mostra histórias reais e impactantes sobre carreira, decisões difíceis e viradas que mudam tudo.